Ei Nerd trouxe pra gente todos os detalhes e informações que aconteceu no primeiro dia de julgamento do Bidiri, né? Bidiri. Tanto se fala desde o ano passado, né? Ocorreu aí várias coisas do caso. Eu não acompanhei muito, gente. Eu vi assim mais por cima, né? As notícias e as coisas bizarras que foram aparecendo quando ele foi preso. E aí adiaram até, né, o julgamento para esse ano agora. E parece que teve o primeiro dia. O Ei Nerd analisou tudo que aconteceu e trouxe pra gente um vídeo informando e falando, acredito eu, tudo o que aconteceu nesse primeiro dia. A gente já tá aqui pra reagir. Bora que eu já estou ansiosa. Se você é novo no canal, já vai deixando o like, se inscreve no canal pra você me ajudar. E é isso, meu amor, bora ver. Agora é pra valer. Veja todos os detalhes do primeiro dia de audiência no julgamento do Bidiri. Bora ver, meu amor, bora ver aqui. Ó, não tem foto, não tem câmera, não tem áudio, mas eu trouxe a descrição completa do primeiro dia de julgamento do Diddy, que rolou agora nessa segunda-feira, dia 12. Você sabia que tinha mais festas, além das free coffs? Já tinha ouvido falar das noites do Rei Selvagem? Vem comigo pra saber cada prova apresentada, cada argumento da acusação, da defesa e do depoimento bombástico das duas primeiras testemunhas. Eu também vou te contar como que o Diddy agiu nesse dia, quem estava presente nessa sessão. E se prepara, porque tem detalhes absurdos, inéditos do dia que o Diddy bateu na Cassie Ventura no corredor do hotel. Você não tem a menor ideia do que aconteceu. Prepara o estômago e vem. Meu Deus. Inês Trunks, Peter aqui, fazendo um vídeo até sentado, porque esse vídeo vai ser longo, cara, de verdade. Porque agora começou de vez, os promotores e advogados começaram a dar as cartadas sobre o caso do Diddy e os crimes federais que ele tá sendo acusado. O grande trunfo do primeiro dia do julgamento do Diddy foi o vídeo dele agredindo a Cassie Ventura no corredor do hotel em 2016. Mas agora, galera, além desse vídeo que você já viu, inclusive, tem outras imagens inéditas desse mesmo dia. E tem relatos de uma testemunha que estava lá e fez parte dessa ocasião. Também tem os primeiros argumentos da acusação e a defesa pra gente ver qual o plano que cada lado vai seguir. E o testemunho de um profissional do sexo que interagiu por alguns anos com o Diddy e a Cassie em festinhas particulares. Então, é o que eu falei, respira fundo, que esse vai ser um dos vídeos mais tensos que eu já gravei na vida. E se ligue, com certeza esse vídeo não é pra todos os públicos, ok? Eu vou narrar detalhes pesados que foram falados nessa sessão do julgamento. Isso não é aconselhável pra menores de idade, com certeza, né? Pra pessoas que têm gatilho com violência sexual, violência doméstica, se tem esse tipo de coisa, não assiste esse vídeo. Como eu tô cobrindo esse caso desde o início, eu achei que eu tinha que realmente vir aqui trazer mais essa informação pra vocês, né? E antes de começar, só um esclarecimento. O que eu falar aqui sobre qualquer coisa que o Diddy ou outra pessoa tenha feito não são falas minhas, né? E sim uma reprodução do que foi falado no julgamento, ok? A chegada. Bom, como era previsto, o P. Diddy chegou no julgamento, né? Ele vai comparecer todos os dias. Assim que ele chegou no tribunal na segunda-feira de manhã, ele cumprimentou os familiares e os amigos dele que estavam lá para assistir junto com a população, né? Fez isso. Ele sorriu, fez joinha e tal, né? Mandou beijo, fez até um coração com as mãos em direção a eles. Os filhos adultos do Diddy foram assistir o julgamento junto com a mãe e a irmã do Diddy. E eu já adianto pra vocês, essa coisa da família estar presente é importante, mas o nível de exposição, de intimidade que rolou só no primeiro dia foi insano. Deve ter sido muito complicado ter a mãe, a irmã, os filhos ali ouvindo e vendo tudo que surgiu nessa sessão. Pensa bem. Bom, aí o juiz deu as instruções iniciais e disse que vai fazer de tudo para levar o julgamento adiante o mais rápido possível. E depois dos avisos, o julgamento começou a vera. Declarações iniciais, acusação. Bom, quem começou os trabalhos foi a procuradora assistente dos Estados Unidos, Emily Johnson. Ela foi responsável por fazer a declaração de abertura da promotoria, ou seja, da parte das acusações do Diddy. Ela começou apontando diretamente pro Diddy e apresentando ele pro júri, né? Dizendo que, além de ser um empresário, um ídolo da cultura pop, ele tinha um outro lado. O comandante de uma empresa criminosa. Por isso que nesse julgamento os jurados vão ouvir sobre 20 anos de crimes do Diddy, mas que ele não cometeu isso sozinho. As acusações são de sequestro, incêndio criminoso, drogas, crimes sexuais, suborno e obstrução. E ela prometeu que os jurados iam ouvir sobre todos esses crimes e outros durante o julgamento. Daí, a promotora começou a narrar uma ocasião, né? Numa certa noite, o Diddy estava procurando pela namorada dele na época, né? A Cassie Ventura. E nessa noite, o Diddy estava atrás dela porque soube que ela estava saindo contra o cara. Então o Diddy teria chamado um dos seguranças dele e saiu armado, gritando que tinha matado o suposto amante da Cassie. E aí, quando finalmente o Diddy encontrou a Cassie, ele espancou ela com empurrões e chute. Isso foi só um exemplo preliminar para demonstrar como que o Diddy teria formado um círculo íntimo, né? Com pessoas de confiança que ajudaram ele a cometer crimes e, ao mesmo tempo, proteger a reputação dele. E aí isso fez com que, né, ele ficasse cada vez mais poderoso. Bom, ela contou que o Diddy se autodeclarava um rei e esperava sempre ser tratado assim.
todo mundo tinha que atender os desejos dele, incluindo desejos sexuais. E para garantir isso, o Diddy teria usado o dinheiro das empresas dele para bancar exploração sexual, principalmente para forçar mulheres a fazer sexo com profissionais enquanto ele observava. Bom, daí a promotora explicou que grande parte do trabalho da promotoria vai se concentrar no caso de... Gente, vocês já pararam pra imaginar o quão pesado é tudo isso que ele cometeu? Eu acho que é tanto crime, tanta coisa, né? Que quando veio à tona nas mídias ano passado, sobre esse caso dele, eram tantos famosos que o pessoal ia supondo, tantas mensagens, né, que outros pops, outros cantores deixavam através de músicas tentando alertar, né? Foi aparecendo várias coisas e são tantos crimes que eu acho que a gente não consegue, sabe, mensurar, a gente não consegue mencionar a dimensão, sabe, dos crimes que ele cometeu. Parece que é mentira, a gente assistindo assim, ouvindo falar, parece que é coisa de filme, né? Parece que é uma coisa irreal. E aí a gente é tão pesado, é tão frustrante, é tão sério, que a gente não consegue nem acreditar, sabe? A gente não consegue acreditar. É bizarro isso. A cabeça da gente explode só de imaginar tanto crime, tanta coisa e tipo assim, tantos anos, né? Acho que o pior de tudo é o tempo que demorou pra vir à tona. Olha pra você ver, 20 anos, né? Isso 20 anos, acredito que ainda até mais tempo do que isso. É muita gente que deve estar envolvida atrás disso. Muita gente que deve ter passado pelas mãos dele, muita gente que deve ter sofrido. Meu Deus do céu. duas mulheres, Cassie Ventura, que é a ex-namorada do Diddy, e outra vítima que eles vão manter o anonimato e chamar ela de Jane, ok? Nas palavras da promotora, abre aspas, o réu usou mentiras, drogas, ameaças e violências para forçar a coagir primeiro Cassie e depois Jane a fazer sexo com ele na frente de acompanhantes masculinos. O réu insistiu que o sexo ocorresse de uma forma muito específica e altamente orquestrada. Essas performances sexuais duraram vários dias e envolveram vários acompanhantes. Ela ainda explicou que o Diddy dava nomes diferentes para cada evento, né? Então não eram só as freak-offs que a gente tanto ouviu falar nesses últimos meses, mas também tinham, por exemplo, as Wild King Nights, que são as noites do rei selvagem, né? E Hotel Nights. Bom, depois a promotora começou a introduzir a história da Cassie Ventura. Ela contou que a Cassie tinha 19 anos em 2006 quando ela conheceu o Diddy, né? E ele era 19 anos mais velho que ela. Bom, um ano depois que a Cassie assinou com a gravadora do Diddy, eles começaram a namorar e eles mantiveram um relacionamento de idas e vindas até 2018. E aí, então, a promotora contou que o Diddy teria abusado da Cassie desde o começo da relação. Em 2009, durante uma briga, o Diddy teria jogado a Cassie no chão e pisoteou o rosto dela. Depois disso, para esconder os ferimentos, ele obrigou ela a ficar num hotel durante uma semana para ela não ser vista por ninguém. Aí a promotora ainda provocou, dizendo pro júri que eles iriam ouvir nos próximos dias que o relacionamento do Diddy e a Cassie era complicado, que os dois eram infiéis, né, ciumentos e raivosos, mas ela destacou que nessa relação só uma pessoa tinha poder e controle. E era o Diddy. Bom, a promotora seguiu contando que o Diddy apresentou as freak-offs pra Cassie no início do relacionamento deles. E a descrição, cara, é de revirar o estômago, né? Mas olha aí nas palavras dela, abre aspas. Metade de cada semana, Cassie ficava em um quarto escuro de hotel, chapada e acordada durante dias, praticando atos sexuais que ela não queria fazer com acompanhantes masculinos. Ele batia nela quando ela não atendia o telefone quando ele ligava. Ele batia nela quando ela deixava um freak-off sem permissão. Ele batia nela quando achava que ela demorava muito no banheiro. Ele disse a ela que poderia destruir sua carreira, divulgando vídeos dela realizando atos sexuais com dezenas e dezenas de acompanhantes masculinos. Olha, se já tá pesado. Gente, é inacreditável, gente. Dá nojo de um ser humano desse, né? Meu Deus do céu. E assim, o pior de tudo, que eu acho que no final, assim, lá no fundo, a gente quer que seja mentira, mas é impossível, porque é muita prova, muita coisa, né? Não tem como ser mentira, sabe? Na cabeça da gente, né, a gente pensa assim, nossa, podia tanto ser mentira, né? Mas não tem jeito, gente. É muita, sabe, é muita prova, é muita coisa, é muita mulher que deve ter sofrido, é muito, olha pra você ver como que um cara namora com uma mulher e mantém ela em quarto de hotel como se ele sentisse prazer de ver ela fazendo coisas com outras dezenas de caras, ainda filma pra ter aquilo como uma forma, né, de poder subornar, uma forma de poder. Ai, meu Deus, meu estômago embrulha só de imaginar e pensar, sabe, o quanto que essa mulher, entre outras várias mulheres que deve ter sofrido na mão dele, né, gente? É bizarro e muito triste, sério. Só nessas declarações de abertura,
Imagina até o fim do julgamento. Só de eu ler essas declarações da promotora pra você, dessas histórias, já me revira o estômago, né? Imagina ter que acompanhar isso até o final, né? Imagina você também. Bom, continuando, a promotora ainda falou que o Diddy também tinha outras vítimas, ok? Como, por exemplo, uma das funcionárias dele, que ele forçou ela a fazer sexo com ele contra a vontade dela. Bom, eu não vou conseguir reproduzir a fala da promotora nesse ponto, mas ela descreveu o abuso sexual que o Diddy teria feito com essa funcionária. Enquanto o Diddy aprontava tudo isso, o ciclo de confiança dele trabalhava para encobrir tudo. Inclusive mantendo a Cassie escondida por dias, né? E contratando testemunhos para livrar o Diddy de qualquer suspeita. Daí a promotora mencionou o grande trunfo desse julgamento. O vídeo que vazou do Diddy batendo na Cassie no corredor do hotel em Los Angeles. E essa parte não seria prova só de agressão, mas também de conspiração e extorsão. Abre aspas. Vocês ouvirão até onde o réu, seus guarda-costas e seu chefe de gabinete foram para conseguir o que eles pensavam ser a única cópia daquele vídeo. Eles ofereceram um saco de papel pardo com $100 mil em dinheiro na tentativa de encobrir o ocorrido. Juntos, eles concordaram em cometer diferentes crimes: sequestro, incêndio criminoso, distribuição de drogas para outras pessoas e exploração de funcionários para trabalho. Cassie Ventura e Jane contarão como o réu tentou controlar suas vidas, desde suas casas até suas carreiras. Como o réu usou seu controle sobre elas, suas mentiras, suas drogas, suas ameaças e sua violência, para ameaçá-las e coagi-las a fazer sexo com acompanhantes masculinos. Bom, a promotora ainda contou que algumas vítimas e testemunhas que devem aparecer nos próximos dias aceitaram acordos financeiros ou ainda têm processos ativos contra o Diddy. E além disso, ela disse que eles vão mostrar dezenas de mensagens de texto sobre as free coffees, contas de quartos de hotel, serviços e danos a quartos de hotel. Outras mensagens vão provar que o Diddy instruiu a Cassie Ventura a usar drogas específicas antes das free coffees. E o mais assustador vem agora, ok? A promotoria vai mostrar vídeos de alguns free coffees durante o julgamento. Os vídeos que o Diddy usou para chantagear a Cassie e a Jane. Agora, para um pouco, vamos lá, e pensa nessas duas vítimas. O tamanho da coragem que elas estão tendo de deixar exibirem esses vídeos, né, para o júri e para a população que tá naquela sala para assistir. Cara, imagina isso. Bom, daí a promotora terminou dizendo isso aqui, ó, abre aspas. Você os verá fazendo uma performance sob efeito de êxtase, enquanto fingem se divertir, porque era isso que o réu disse que queria. Bom, e aí depois dessa paulada, a acusação terminou, o discurso inicial, e chegou a hora do outro lado da história. Declarações iniciais, defesa. Bom, no... Gente, eu fico imaginando aqui também, como que defende um cara desse, né? Como? Como que defende? Com tanta prova, com tantas pessoas envolvidas, com tantos anos fazendo e cometendo tantos crimes. Como que tem alguém que ainda vai lá e defende? Será? Né? Deve ser bizarra essa profissão de ter que ir lá defender alguém que você sabe que tá errado, né? Nossa, meu Deus. O time de advogados do P. Diddy, quem foi escolhido para fazer o discurso inicial foi uma mulher, a Tani Geragos. Ele se levantou e encarou o júri durante a introdução da advogada dele. E ela disse isso aqui, abre aspas. Aqui, aos 55 anos, neste tribunal, no mesmo lugar em que nasceu e foi criado, ele usa o mesmo nome com o qual nasceu, Sean Combs. É um homem complicado, mas este não é um caso complicado. Este caso é sobre amor, ciúme, infidelidade e dinheiro. Este caso é sobre escolhas voluntárias feitas por adultos capazes em relacionamentos consensuais. Numa época em que tudo no governo pode parecer tão incerto, uma coisa permanece a mesma. A única coisa que nos separa da condenação criminal é um júri composto por nossos pares. Houve um enorme burburinho em torno deste caso ao longo do último ano. É hora de acabar com este burburinho e ouvir e ver as provas apresentadas neste tribunal. E tudo ficará absolutamente claro. A violência doméstica é um assunto muito sério. É um problema grave e ilegal. Assumimos total responsabilidade pela violência doméstica neste caso. Violência doméstica não é tráfico sexual. Repito, violência doméstica não é tráfico sexual. Se ele tivesse sido acusado de violência doméstica ou agressão, não estaríamos aqui agora. Você percebeu como é que a defesa se posicionou? Primeiro, é o impacto de colocar uma mulher pra defender o Diddy já de cara, né? Pô, tipo, eu acho que isso é muito simbólico. Daí essa advogada continuou trazendo a humanidade do Diddy quando ela fala da idade dele, o nome real, o lugar que ele nasceu. E aí, no meio dessa humanidade, ela admitiu que ele errou e até cometeu crime. Mas aqui tá a primeira carta na manga. O crime que ele cometeu, segundo ela, foi violência doméstica. E essa acusação não tá nesse processo. Ou seja, ela não conta no julgamento. O Diddy tá sendo julgado por acusações que incluem conspiração para extorsão, tráfico sexual e transporte para se envolver em prostituição. E desses crimes ele se declara inocente. A cartada, então, aquele vídeo do hotel é uma prova de crime. Esse crime é violência doméstica. E esse processo agora não é sobre violência doméstica. Tá chocado? Eu também tô, cara. Não importa se você tá torcendo contra ou a favor do Diddy. Essa invertida na argumentação foi inesperada. Tem alguém que torce a favor?
Sério? A advogada continuou falando do comportamento do Diddy, abre aspas. Sean Combs tem um temperamento explosivo e quando bebia e usava as drogas erradas, ficava violento. Meu cliente não se orgulha disso. Sean Combs tem um temperamento ruim e às vezes, quando fica com muita raiva ou ciúmes, acaba perdendo o controle. Ele não é acusado de ser um idiota ou mau, ele é acusado de comandar uma empresa criminosa. Sean Combs será responsabilizado pelas coisas que fez, mas lutaremos pela liberdade dele pelas coisas que ele não fez. Ele é um indivíduo com muitas falhas, mas ainda não mostram que ele era um extorsionário, traficante ou alguém que transportava para a prostituição. As agressões, as coisas pelas quais assumimos a responsabilidade, geralmente são por causa de ciúmes ou uso de drogas. Naquele dia, no hotel, infelizmente, o ciúme estava totalmente exposto. O que Combs fez com Cassie neste vídeo é indefensável, é horrível, é desumanizante, é violento, é praticamente todo tipo de palavrão que você possa imaginar. Mas não é evidência de tráfico sexual, é evidência de violência doméstica. Não estou justificando a agressão, nem de longe, mas estou colocando-a no contexto adequado. Bom, a advogada seguiu dizendo que as preferências sexuais do Diddy podem deixar algumas pessoas no júri desconfortáveis, mas que as festas faziam parte de um estilo de vida swinger. E ela ainda chamou atenção para o júri que eles não estão lá para julgar o estilo de vida e as preferências do Diddy. A advogada ainda disse que, de uma forma ou de outra, a Cassie Ventura, mesmo com as traições, brigas, com a violência, ela escolheu permanecer com o Diddy por 11 anos. Tanto que quando ela decidiu terminar, eles terminaram e ela foi ficar com o preparador físico dela lá, que o próprio Diddy tinha contratado, né? E ela ainda destacou que a Cassie teria participado das festas sexuais por vontade própria e que isso era parte do relacionamento deles. E foi uma escolha voluntária de 2 adultos capazes. Então, assim, mesmo que os vídeos das freak-offs sejam difíceis de assistir, eles vão ser uma forte evidência de que os eventos foram consensuais. Bom, já a outra vítima, a Jane, a advogada, disse que os atos dela eram motivados por ciúmes. Por isso, a Jane não se afastou do Diddy por anos, né? E ela viajava e ia para as freak-offs voluntariamente, porque isso era fazer parte da vida do Diddy. Então, ela quis. E a advogada ainda disse que o relacionamento entre o Diddy e a Jane era tóxico e disfuncional, mas que ela era uma participante voluntária das festas, e isso não é tráfico sexual. E a advogada também pediu que os jurados considerem os motivos das testemunhas estarem contra o Diddy, porque cada testemunha tem um motivo por trás. E segundo ela, para a maioria ali, o motivo era dinheiro. Então, no entendimento da defesa, as acusadoras estão lá para extorquir dinheiro do Diddy. Por isso que no começo a advogada tentou, para a diferença dos crimes que ele está sendo acusado e os crimes que ele realmente cometeu, que não constam nesse processo. Violência doméstica ele cometeu, mas esse crime não faz parte desse processo. É o que ela tá alegando, né? E ela tem razão. Ela desqualificou algumas provas de cara, ok? Tipo, ter 1000 frascos de óleo de bebê em casa não é crime federal. Festas de orgia também não é crime se todo mundo foi lá porque quis. Cara, a defesa também não tá pra brincadeira e veio forte, ok? Bom, depois das declarações da defesa, o tribunal fez uma pausa e aí as coisas começaram a esquentar ainda mais. Primeira testemunha. Bom, os promotores começaram exibindo o vídeo de 2016 com o Diddy agredindo a Cassie Ventura no corredor do hotel. Aliás, os promotores exibiram imagens extras do sistema de segurança, mostrando o que aconteceu em outros pontos do corredor até a porta do quarto do Diddy e quem chegou lá logo depois. Esse vídeo preparou o cenário para a primeira testemunha deles, e ele era o policial Israel Flores. Esse cara é reservista do exército americano, entrou no departamento de polícia em 2018, mas lá em 2016 ele trabalhava na segurança do hotel Intercontinental em Central City. E ele tava lá nesse hotel no dia que a Cassie Ventura apanhou do P. Diddy. Ele era diretor assistente do hotel no dia 5 de março de 2016, quando tudo aconteceu. Ele disse que recebeu uma ligação dizendo que tinha uma mulher em perigo no 6º andar. Então ele contou que foi lá e viu o P. Diddy e a Cassie no saguão. Ele contou que reconheceu o P. Diddy. A promotora pediu para que ele apontasse pro agressor do hotel, né, se ele estivesse ali no salão. E claro, ele apontou pro Diddy. Ele contou que o sistema de segurança do hotel contava com várias câmeras cobrindo o andar, né? E elas começavam a gravar quando detectavam o movimento. Esse policial contou que quando ele encontrou o Diddy e a Cassie lá no corredor, o Diddy estava sentado usando meias, enrolado numa toalha. E tinha, nas palavras dele, um olhar diabólico. E o Diddy ficou só olhando para ele. Por outro lado, a Cassie usava um moletom e parecia muito assustada. Bom, os três foram pro quarto do hotel e em um dado momento o Diddy disse que a Cassie não podia ir embora. E o segurança peitou, dizendo que se ela quisesse, ela ia embora sim. E ela foi. Ele disse que tinha outro homem no quarto nessa hora, mas que esse cara não falou com ninguém. Essa parte do depoimento deu a entender que a Cassie estava fugindo de uma festinha entre os três, né? Tipo freak off. E foi por isso que o Diddy foi atrás dela. Agrediu e obrigou ela a voltar pro quarto. Bom, ainda lá no quarto, numa certa hora, o Diddy chegou pra esse segurança e entregou pra ele um saco de dinheiro que ele interpretou como suborno.
Ele recusou o dinheiro e avisou que o Diri seria cobrado por qualquer dano no hotel, né? Instruiu ele a ficar dentro do quarto até tudo ser esclarecido. Depois disso, ele alcançou a Cassie Ventura saindo do hotel e contou que ela tava com o olho roxo. Daí ele perguntou pra ela se ela queria chamar a polícia, mas ela só sabia dizer que queria ir embora. Bom, depois que ela saiu, ele voltou pro quarto do Diri pra esclarecer as coisas com outros agentes de segurança. Bom, nessa conversa, o Diri teria agarrado o telefone em um dos guardas, acusando ele de estar gravando a conversa. Daí esse cara contou que ele prendeu o Diri contra a parede e obrigou ele a soltar o telefone do guarda. Bom, daí eles garantiram que não iam gravar nada e a situação se acalmou. Então esse segurança foi fazer um relatório com tudo que aconteceu. Nesse relatório, tinha os nomes do Diri e da Cassie Ventura, fotos de objetos quebrados, sujeira nas paredes. Esse relatório foi levado até o tribunal pro júri ver, mas tinha uma coisa faltando naquele relatório. O outro cara que tava lá, caladão dentro do quarto. A testemunha disse que na época, como outro cara não estava envolvido na briga, ele não achou que fosse relevante incluir ele no relatório. Daí a promotoria exibiu outro vídeo. As imagens eram do sistema de segurança do hotel que o próprio policial tinha colocado para passar na tela e gravou com o celular dele. Essa filmagem mostrava esse policial saindo do elevador e conversando com a Cassie Ventura e o Diri no saguão do elevador. E ele disse que ele gravou esse vídeo no celular dele para mostrar para a esposa quando chegasse em casa. Bom, a partir daí a acusação se deu por satisfeita e uma nova rodada de interrogatório começou com essa mesma testemunha. A defesa interroga o policial. Bom, o advogado de defesa, Brian Steele, que comandou essa parte, ok? Ele começou questionando por que ele não incluiu a expressão facial demoníaca do Diri no relatório que ele fez na época. A testemunha respondeu que sentiu que isso não era relevante pro relatório. Depois ele questionou por que ele também não incluiu a informação de que a Cassie Ventura tinha ficado com o olho roxo. E o policial disse que, como ela não tinha prestado queixa, ele não incluiu isso no relatório dele. Lembrando, ok? O relatório dele é interno do hotel, não tinha nada a ver com a polícia. Bom, nesse relatório, a testemunha confirmou de novo que o Diri ofereceu uma propina pra ele. O advogado fez essas perguntas tentando descredibilizar o relatório que ele fez na época, né? Apontando que faltavam vários detalhes. A defesa terminou com ele por aí, mas a sessão ainda estava longe de acabar. Segunda testemunha. Bom, os promotores chamaram a segunda testemunha deles, um homem chamado Daniel Phillip. Por volta de 2012, 2013, ele fazia uns bicos como stripper. Você já pode imaginar onde a acusação quer chegar com o depoimento dele, né? Não, eu aposto que você não vai conseguir imaginar o que vem pela frente agora. Se prepara. Ele explicou que nessa época ele recebeu dinheiro para fazer sexo com a Cassie Ventura várias vezes e que o Diri sempre estava presente. Na primeira vez, o chefe dele disse que ele iria para um hotel para uma despedida de solteiro. E na hora ele pensou que ia lá para fazer um show, de tirar roupa e pronto. Aquele negócio de sempre, né? Mas quando ele chegou no hotel, ele viu que não era só mais um dia de trabalho comum para ele. Diferente de uma despedida de solteira, só tinha Cassie Ventura esperando ele na porta e o Diri lá dentro. Esse tipo de encontro se repetiu por muitas vezes no decorrer de 2 anos. E ele descreveu como que foram algumas dessas interações entre eles três. Ele testemunhou que o Diri dirigia as performances entre ele e a Cassie Ventura. Ele contou que o Diri mandava eles usarem muito óleo de bebê. Às vezes ele mesmo tinha que levar o óleo. Numa das ocasiões, o Diri mandou ele urinar no rosto da Cassie durante o ato. E disse que a Cassie deixou, mas era uma coisa que ela não queria fazer. Enquanto isso, o Diri assistia tudo entre os dois e se tocava. Nesse momento, as filhas do Diri se levantaram e saíram do tribunal. Tá ficando bem pesado, né? E ele contou também que era orientado a nunca usar preservativo com a Cassie e teve que apresentar exames de DSTs para comprovar que era saudável. E a testemunha também narrou que o Diri gravou as performances entre ele e a Cassie numa ou 2 vezes usando um telefone e uma filmadora. E uma vez o Diri teria fotografado a carteira de motorista dele, dizendo que era para fins de seguro. Isso ele entendeu como uma ameaça. E ele ainda contou que parecia que a Cassie estava sempre sob efeito de substâncias quando esses encontros entre eles aconteciam, né? E uma vez quando ele chegou, a Cassie estava caída no sofá do hotel. Esse cara também testemunhou que uma vez ele tomou uma substância chamada Molly, uma droga sintética que o próprio Diri ofereceu para ele. Ele disse que se sentiu nojado, mas também eufórico ao mesmo tempo. Bom, entre os pagamentos, ele disse que recebia entre 700 e 6 mil dólares por cada encontro com o casal, mas que às vezes também não recebia nada. Ele disse o seguinte, abre aspas, eu estava simplesmente empolgado por estar neste mundo e feliz por estar envolvido com pessoas com tanta notoriedade. Não me importava se receberia um pagamento de uma forma ou de outra. E o Daniel Phillip também narrou que viu o Diri agredir a Cassie Ventura em casa e disse que ficou chocado com isso. Nesse dia, a Cassie estava no computador quando o Diri gritou para ela ir pro quarto. Daí a Cassie respondeu que tinha informações pessoais dela no computador, daí o Diri teria ficado pistola e começou a arrastar ela pelos cabelos, levando ela pro quarto. Então a Cassie gritava pedindo desculpas várias vezes e ele ouviu o que pareceu ser um tapa nela. Então o Diri xingou ela e disse que quando ele mandasse ela vir, era para vir na hora. Olha a continuação desse relato, abre aspas.
Passava pela minha cabeça que se eu tentasse fazer alguma coisa, eu poderia perder a minha vida. Eu pensei que se tratava de alguém com um poder ilimitado e que as chances eram de que, mesmo se eu fosse a polícia, ainda poderia acabar perdendo minha vida. Bom, o Diddy e a Cassie saíram do quarto e o Diddy perguntou se eles estavam prontos para continuar. Nessa hora, o Daniel disse que tentou fingir que estava tudo bem, mas que não ia conseguir continuar as atividades. Para finalizar, o stripper disse que continua a ver o casal depois da sua ocasião violenta porque, segundo ele, tinha desenvolvido um tipo de amizade com a Cassie. Foi aí que a acusação se deu por satisfeita com a testemunha. O julgamento fez uma pausa curta e logo depois chegou a vez dos advogados do Diddy. A defesa interroga o stripper. Bom, os advogados começaram pedindo pro Daniel Philip explicar sobre o trabalho dele entre 2012 e 2013. Ele contou que não fazia muitos trabalhos de stripper nessa época. Às vezes ele substituía alguém quando precisavam, né? Mas a primeira contratação com o Diddy e a Cassie, o chefe dele disse que tinha uma procura por um stripper negro e que não tinha mais ninguém disponível que se encaixasse nessa descrição, a não ser ele. Então, por isso, ele foi mandado para aquele hotel. Aí o advogado perguntou se ele achava que a Cassie tinha se divertido e gostado de fazer as coisas com ele na primeira vez. E ele respondeu que sim. Quando o advogado pediu para ele contar detalhes daquela primeira noite, ele repetiu que ele chegou no Gramercy Park Hotel com a intenção de se apresentar numa despedida de solteira. Mas chegando lá, só tinha Cassie Ventura e um homem sentado no quarto, vestindo um roupão branco, um chapéu e um lenço, cobrindo o rosto do nariz para baixo. Daí ele disse que reconheceu imediatamente a voz do homem como sendo o Diddy. Daí, deu o horário da sessão, o interrogatório foi suspenso e o dia de julgamento foi finalizado. O juiz Aaron Subramanian dispensou o júri, instruindo eles a não ler ou discutir o caso até a próxima sessão, que ainda ia rolar nessa terça. Esse cara, galera, o Daniel Philip, retorna para o banco das testemunhas para continuar o interrogatório na manhã dessa terça-feira. E o juiz instruiu ele a não conversar com ninguém, nem mesmo com o advogado dele, né, sobre o depoimento antes de retomar para o julgamento. O advogado de defesa, Xavier Donaldson, disse que ainda tem cerca de 1 hora de interrogatórios do Philip. O juiz ainda pediu para o público, que pode assistir o julgamento, a não tentar identificar os jurados de jeito nenhum. Como nenhum aparelho pode entrar, eles não vão ter como fotografar nem filmar os jurados. Mas ele orientou que ninguém desse descrições sobre os jurados, né, para manter o sigilo das identidades deles. Bom, até o momento que eu tô gravando esse vídeo aqui, o julgamento de terça-feira ainda não começou. Mas você pode ter certeza que eu vou cobrir esse caso inteiro, eu vou trazer cada detalhe dos acontecimentos pra você assim que eles aparecerem. Eu acho que nunca é demais dizer, né, galera? Se você presenciou ou passou por qualquer tipo de violência doméstica ou violência sexual, tem muitos canais pra você pedir ajuda com segurança. Tem a central de atendimento à mulher, é só ligar para o número 180. Você pode ir em qualquer delegacia de polícia civil ou nas delegacias especializadas de atendimento à mulher, ok? E você que é homem e é uma vítima invisível também desse tipo de crime, você pode ligar para o Disque Direitos Humanos no número 100. Ele está disponível 24 horas por dia, incluindo sábados, domingos e feriados. Todos esses serviços são grátis, são gratuitos, eles garantem o teu anonimato, ninguém vai saber quem é você, dão acolhimento, dão suporte total às vítimas, ok? Bom, vou ficando por aqui, obrigado por esse vídeo, até a próxima, galera. Gente, bizarro. Esse caso é bizarro. Eu acho que desde quando começaram a falar, comentar sobre o caso, sobre as pessoas, né, que foram citadas, que teriam passado também por algo com ele, com o Diddy, né, o Justin. Nossa, foi tanta gente que o pessoal foi falando do Justin, dessas ex-namoradas dele. Teve até uma ex-namorada dele que faleceu também, né? Acho que nos anos 2000 e pouco. Que o pessoal tava falando que foi ele também que matou. É tanta coisa, é tanta coisa. Isso aqui é só a pontinha do iceberg, né? Isso aqui não é nada ainda. Nada perto das acusações que a gente tava vendo que ele estava sofrendo quando esse caso foi descoberto. Então eu acredito que ainda deva ter muita coisa pela frente, muita coisa, muita prova, muita testemunha. Pode ser que ao decorrer também desse caso outras pessoas venham, né, a querer falar também. Eu não sei como que funciona lá, mas, meu Deus, dá assim uma angústia, né, de ver esses casos e ouvir essas histórias, ouvir essas testemunhas, as coisas que eles falam, as coisas que se submetem, né, por nada. Meu Deus do céu, gente, é bizarro, sério. É como eu falei no meio do vídeo, parece que é mentira, sabe? Eu acho que no fundo todo mundo que assiste ou acompanha esse caso, sabe, tem uma esperança de que não, isso não aconteceu, porque é muito pesado, é muito pesado. A gente pensando assim, tentando imaginar, a gente já não consegue imaginar, imagina presenciar e vivenciar isso, né? O peso que deve ter, é muito, angustiante. Sério, só de ouvir é uma angústia fora do normal. Eu fico imaginando para as mulheres que passaram por isso, para os homens também, né? O pessoal falou do filho do Will Smith. Nossa, eu lembro que quando esse caso veio à tona no passado,
foram vindo vários outros casos, né? Nossa, e é de entristecer mesmo o coração, sabe? Eu espero que, né, a verdade venha à tona, né? Mesmo que depois de tantos anos a verdade tá aparecendo. Eu espero que tudo se resolva, né? E que a justiça seja feita de fato. Eu quero acompanhar esse caso com o Inet, pelo que eu entendi, ele vai cobrir, né? E vai trazer todo o caso pra gente. Então, quando ele for trazendo, a gente vai trazendo também, reagindo, pra gente ver qual que vai ser o decorrer dessa história. E é isso, você me fala aqui nos comentários, vocês acham que o Diddy é inocente ou não? Quero saber de você. Não deixe de passar no canal original do Inerd, deixar aquele like lá pra fortalecer. Se inscreve no nosso canal também se tu não for inscrito. Ative a notificação do nosso canal pra não perder nadinha. Primeiro link na descrição, meu Instagram. Corre lá, me segue por lá. Lá a rede social eu consigo mais interagir com vocês. A rede social que eu fico mais ativa, então não deixe de me seguir por lá não. Me chama no direct pra gente ser amiguinha. Beijo no coração.